O futuro, uma coisa tão difícil e que muitos tentam desvendar, mas ainda assim está além do controle humano, algo totalmente fora da nossa compreensão. Mas mesmo assim, nós tentaremos desvendá-lo hoje. Seja bem-vindo, este é o Pré-Temporada. Meu intuito aqui é, com vocês, teorizar qual vai ser a nota de cada anime antes da temporada começar, para que nós possamos estar prevendo o futuro e depois nos maravilharmos com nossas vitórias ou nos entristecermos com nossas derrotas. Então como que isso vai funcionar, povo? Basicamente eu tenho aqui a tier list que eu criei. E basicamente com essa tier list criada, tá? Com todos os... Eram pra ser 28 animes que eu tinha e apresentei na temporada como um todo. Mas eu quando fui ver as imagens que eu peguei 29 imagens. Então alguém provavelmente está repetido de brinde aqui. A gente descobre no meio do caminho. Mas então basicamente a ideia é que eu peguei todos os animes que foram apresentados em miniguias. E basicamente a minha ideia aqui é o seguinte, tá? Essa é uma dinâmica de futurologia, vamos dizer assim. Isso aqui é brincar de prever futuro. Aqui temos os animes e a minha teoria é o seguinte, tá? Que nota ele vai receber quando ele acabar no final da temporada que vem, né? Porque a temporada começa agora em julho. Eu tô gravando esse vídeo no dia 26. Ele vai ao ar no dia, acho que era 28, se eu ainda sei fazer matemática. E a ideia é que isso vai ser um pouquinho antes da temporada, né, que começa em julho, realmente começar. Então, estaremos teorizando sobre qual desses animes que pelo menos foram os que foram, né, mostrados aqui no canal, qual deles que vai ou não ter que nota quando a temporada posterior acabar com a temporada de outono, né? Então basicamente aqui é meio que só pra chutar que notas a gente acha que os animes vai ter. E povo, uma coisa a mais também, tá? Esse tier list eu vou estar divulgando ele de graça, é óbvio que é de graça, né? Ele vai estar aberto para vocês participarem, tá? Vai ser um tier list meio que da comunidade. E também esse tier list tá feito no site da tier list, não sou o maior mexedor desse site ainda, então não sei dizer se é fácil assim achar, mas espero que sim. Mas tirando isso, vai ter, né, o Live Voting Pool, né, que é basicamente você poder votar, né, vai ficar aberto por uma semana, tá, essa tier list. E durante essa uma semana você vai ter a capacidade de votar, tá, no que você acha melhor. E aí você vai poder, né, contribuir para essa tier list da comunidade de dentre esses animes, onde você acha que eles estarão se posicionando, né, e no que se tange a notas. Então basicamente é isso, tá? Então vamos começar a minha peleja, vamos dizer assim, né? Inclusive, tá? Se vocês gostarem do conteúdo e tudo mais, fala nos comentários, dê seu like e tudo mais pra eu saber, porque isso é um conteúdo que, se for acontecer mesmo, ele vai acontecer uma vez por temporada e é legal que a gente comente sobre isso, né? E vocês até deem opiniões, posteriormente até deem ideias de que animes podem ser inseridos nessa lista, porque eu me limitei por enquanto no número menor, mas pode sim virar tier lists maiores. E outra coisa também, no fim dessa temporada, quando tiver por volta do penúltimo ou realmente no último episódio, faremos também um vídeo que vai ser o pós-temporada, onde a gente vai ver, né, a nota que os animes receberam, até mesmo para conseguir julgar se a gente acertou ou não. E eu vou ver, né, salvar a votação da comunidade e vou salvar meu tier list também para ver, né, se nós acertamos ou não. Mas então basicamente é isso, vamos então começar. Então vamos lá, o primeiro anime que vamos falar aqui é o Delico's Nursery, né? E assim, ele, caso vocês não lembrem, é um anime que, tipo, o cara, ele... É o Dali Delico, meu parente distante. E basicamente é um mundo onde existem vampiros, ele é um vampiro, só que os vampiros não são mais imortais. Existe um vampiro imortal, teoricamente, mas não é todo mundo mais que é imortal. Ele, aparentemente, ele era alguma... tipo, nobreza, alguma coisa do tipo, e ele era importante, queriam que ele fizesse alguma missão, mas ele meio que pulou fora. Aí vão ir atrás dele pra que ele faça a missão, só que quando ele encontram ele já tá cuidando de um bando de crianças, ele fez tipo uma creche. E aí, tipo, parece que vai girar em torno disso, ele tentando cuidar dessas crianças, e até mesmo no trailer ele fica falando, tipo, eu quero ser muito bom nessa coisa que eles chamam, né, de cuidar de crianças, de tipo, fazer eles virarem bons adultos, vamos dizer assim, né. Enquanto ele também... tá passando, enquanto, tipo, esse é um dos objetivos dele, mas ele também vai ter que cuidar desses BOs por fora, que tem envolvendo alguns assassinatos de vampiros que tem acontecido recentemente, né? O gênero do anime é fantasia, mas, é claro, a sinopse, pelo menos, caminha pra realmente ter algum certo mistério acontecendo ali, talvez um draminha.
E a parte das crianças me leva a crer que talvez alguma coisa mais fofa ou cômica pode vir também acontecer. E aí que tá, né? Por mim, só pela sinopse, eu gosto muito da ideia, de verdade. Eu não daria um 10 necessariamente, mas poxa vida, acho que é um anime que poderia ser bem divertido. O que me pega um pouco, e é o que me deixa mais otimista ainda com relação a isso, na verdade, é que o diretor desse anime, né, ele tem um histórico grandinho até de animes que ele já dirigiu, vários que passam, né, pelo menos a nota 7, então isso é algo mais seguro. E ele já fez animes de fantasia, já fez animes de... como é o nome? Já fez animes de comédia, tipo Azumanga Daioh. Então assim, teoricamente ele sabe fazer comédia, ele sabe fazer fantasia, ele sabe fazer ação. Então, né, no melhor dos casos, o que se espera é que ele sabe conduzir essas partes, que provavelmente é o que vai ter aqui. Eu acho que vai ter ação por conta dessa questão de assassinatos, talvez pelo menos caia, né, em algumas questões de briga, né. Provavelmente vai ter um pouco de investigação, e aí eu não sei se ele já teve, mas ele já mexeu com drama, pelo menos. Então, assim, novamente, eu acho que dá pra ter alguma fé no cara. Não conheço o maluco, mas dá pra talvez ter alguma fé no cara. Azumanga Daioh eu pelo menos vou assistir, eu sei que é da hora. E o JC Staff, que é o estúdio que vai estar cuidando do anime, ele tem alguns animezinhos lá e cá. E tipo, de boa, são animes bem avaliados. Eu não assisti, tipo, sei lá, tem Zero no Tsukaima, alguns assim, mas faz tanto tempo que eu tô a adorar, mas faz tanto tempo que eu assisti eles que eu não sei dizer se eu posso ser otimista com a animação do estúdio, sabe? E também, ambos são animes um pouco mais velhos. Mas então, eu vou deixar ele aqui mesmo na nota 7 e 8, pelo menos esse é meu chute, então... Eu acho que ao terminar da temporada ele vai estar caminhando por volta disso. Eu até arrisco dizer que talvez ele pudesse ficar nesse 6, alguma coisa, né? Não acho impossível. Mas eu vou chutar por enquanto aqui, tá? Isso é até um ponto legal de vocês comentarem, tá? Eu preferi fazer assim pra ser mais enxuto, né? Ser menor, mas se vocês acharem que faz mais sentido você ter tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tipo separados, né? Também é uma coisa legal de vocês comentarem. Até eu mesmo no dia a dia vou dando uma olhadinha nisso também. E vamos lá, o próximo que tá aqui é o Nigejouzo no Wakagimi. E esse daqui, se vocês não lembram, é o anime... Se eu não tô enganado, tipo, o moleque ele fazia parte do Shogunato, ele tinha tipo uma posição assim na realeza. Só que ele era ainda herdeiro, né, tipo, ele ia assumir tudo. Só que tem tipo um golpe de estado, uma coisa meio nesse sentido, e ele acaba tendo que fugir. Né? E ele acaba, acho que, se envolvendo como um profeta, alguma coisa assim meio doido. Então, assim, tem esses... E vai ser essa corrida dele meio que pra tentar retomar o posto dele, né? Então, tipo, tem essa pegada. Assim, pelo menos meu gosto pessoal, né? Eu não super hypo com a ideia. Essa é a verdade. Mas... Também não dá pra dizer que não é uma ideia que possa dar certo. Na verdade, é perfeitamente cabível, né? Tipo, não dá pra... falar que é uma ideia que não funcionaria. Agora, o que é um pouco preocupante? O estúdio é o Cloverworks, e nisso pelo menos não se tem muito que se preocupar, né? Tá meio que de boa. Agora o diretor desse anime, ele não tem muita experiência assim, tipo, esse é o quinto troço que ele vai dirigir mesmo, que ele não foi tipo diretor de episódio ou ajudou com alguma outra parte da produção. Ele, né, então ele não tem um histórico muito bom. Tipo, ele fez um clipe de música, ele fez um anime, tipo, que aparentemente era pra ajudar, tipo, essas coisas mais, tipo, governamentais, pra ajudar, incentivar o povo, uma coisa assim. E fora isso, ele teve 2 animes mesmo, que foi o Love Rise, a primeira e a segunda temporada. Só que os dois não são muito bem avaliados, e os dois são focados, né, na comédia e gourmet. Então, tipo, é um certo salto. Pelo menos, tipo, o tema comédia é um tema recorrente, mas de resto, né, não tanto. E o grande ponto é que ele não teve boas notas lá. Eu pensei comigo mesmo, né, tentando defender um pouco a barra do cara. Eu falei, não, pô, mas... às vezes, né, se você é um bom diretor, mas você pegou um anime ruim, eu acho que não tem como você salvar, saca? Se o anime é uma bosta, você vai tentar melhorar um pouquinho ali na hora, tipo, que você for dirigir, mas não, existe um limite, sabe, até onde você pode chegar. Só que na verdade não, o anime ele é original, ou seja, ele não foi pego de um mangá, uma light novel, uma visual novel, jogo, o que quer que seja, e virou um anime, não. Ele literalmente foi criado, tipo, o anime é o primeiro, então tipo, ele tem um pouco mais de culpa ainda na coisa, talvez. De toda forma, então, assim,
O diretor é o que leva a algumas dúvidas, né? Isso que é o mais preocupante, por assim dizer. E já que, assim, eu vou ser enviesado, porque essa é a minha lista, na sua você faz do jeito que você quiser, eu vou deixar ele aqui. Eu acho que ele... Eu não imagino ele tendo 10, tá? Esse é o ponto. Mas assim, eu acho totalmente possível ele ter essas questões aqui, porque provavelmente ele vai ter uma animação boa, pelo menos eu imagino. O Cloverworks já fez Spy Family e alguns outros, então Darling in the Franxx, então acho que tá de boa. Novamente, eu sou ruim para avaliar a animação, então não vou entrar tanto, talvez, nesse ponto. Mas acho que, tipo, a tendência aqui não, pelo menos não saia nenhuma atrocidade disso. Só, novamente, se ele conduzir a história bem, tá da hora. E assim, novamente, não sei o quão bom os Love Rises da vida são, mas eles têm nota 4. Mas, se pelo menos a comédia do anime é boa, dá pra supor, né, que tá aqui. Mas esse é o ponto. Acreditando na evolução do ser humano, né, de que ele é um cara que está em ascensão, aprendendo cada vez mais, evoluindo, dá pra você ter fé de que, na prática, né, esse é o trabalho que vai mudar a vida dele. E só pra complementar, agora que me caiu a ficha eu decidi ver isso, né, tipo... qual é a nota do mangá? O mangá tem uma nota de 6.48. Então, real, né, assim, eu acho que chutar por aqui tá seguro. Eu tenho mais fé de que ele vai, talvez, circular em torno do 6, mais perto do 6 do que do 5, mas eu acho que vai ficar meio que nisso mesmo. Por que tá o ponto, novamente, tá? Eu não... Tipo, pro mangá tá com a nota 6, né? E ele nunca ter dirigido algo com uma nota melhor, assim, não muito boa. Então, eu acho que, novamente, o cara vai ele tem que evoluir em algum ponto, né? Ele tá a terceira obra que ele mexe que tem a ver com comédia e tudo mais, tá legal. Mas eu tenho que ver essa parte. Mas assim, algum otimismo eu tenho com esse cara. Mas eu acho que não chega a ser algo um pouco mais impressionante, né? E o próximo anime que tem aqui é o Katsute Mahou Shoujo Toaku wa Tekitai Shiteita. Vamos nessa, né? O estúdio que vai estar fazendo ele é o Bones, que fez Fullmetal, fez Mob Psycho, pelo menos algumas temporadas do Boku no Hero, não cheguei a olhar se todas. Então assim, pô, é um estúdio que pelo menos tem umas obras mais bem avaliadas, né, com ele. Então assim, novamente, não sou o melhor cara para animação, mas eu tô otimista com relação a isso. Agora, e qual que é a história mais ou menos, né? A história, ele é tipo de uma organização má que tá tipo tentando dominar a Terra, e ela é tipo uma garota mágica que está justamente, né, combatendo isso. E ele se apaixona por ela, né? Então é uma dinâmica que não vou dizer que é 100% original, que eu acho que já teve isso antes, mesmo que sejam poucas vezes. Mas eu gosto da dinâmica, essa é a verdade, eu acho legal essa ideia de romance. Então assim, tipo, é um romance que pode dar pode ser interessante, né, por assim dizer. Agora, o diretor também, eu até que estou otimista, porque na verdade, tipo, ele tem pelo menos alguma experiência, né, não é uma das mais vastas, mas já fez alguns animes. E aí que tá, ele nunca cuidou de um anime seriado, saca, de tipo 12 episódios, anime, televisão e tudo mais, mas ele já cuidou de anime, ele já cuidou de um OVA de Given, de um filme lá, e assim, bem avaliados, e são as últimas obras dele, então menos mal. As mais antigas são um pouco menos avaliadas, mas também é sempre um OVA, um PV, ou o que é que seja. Então assim, tipo, ele já dirigiu coisas, ele já foi o cara principal responsável pela coisa, ele já dirigiu coisas que deram muito certo. Ainda mais o filme, então isso é um ponto bom. O que me deixa curioso, né, é qual é a diferença, né, tipo, de você dirigir um filme pra dirigir um anime, né? O que é mais difícil, o que é mais fácil? Se você dirigiu bem um filme, quer dizer que você consegue dirigir bem um anime ou vice-versa? Sabe, isso ainda é um ponto de interrogação bem grandinho na minha mente. Mas assim, é um cenário mais otimista, né? Por ser um anime que vai novamente tratar essa briga do bem e o mal, entre aspas, né? Imagino que, novamente, num estilo, sei lá, uma garota mágica, eu imagino que talvez vai se inspirar um pouquinho nisso. Então, alguma ação você vai ter que ter, e o estúdio, pelo menos aparentemente, é capaz de fazer isso numa boa. Então, provavelmente essa parte vai andar mais tranquilamente. O que pode ser, talvez, um choque também é o fato de que o cara ele nunca, assim, pelo menos no que ele dirigiu diretamente, ele não dirigiu coisas de romance ainda, né? Então, isso pode ser um pouco que um problema. E também nunca dirigiu, assim, algo de comédia, né? Ele tocou mais no drama e tudo mais, né? O Slice of Life. Então, assim, tipo... Pelo menos, é claro, chutando pelo que ele já fez no passado e, teoricamente, com que ele talvez tenha experiência. Ele não tem... Ele tá melhor capacitado, em minha opinião, do que o do outro cara, mas não necessariamente tá aqui. Eu não sei, assim... Meu chute, de verdade...
se eu tiver que chutar, é de que ele ganha do cara aqui. Eu me recuso a lembrar o nome, porque eu esqueci já. Eu acho que, tipo, a tendência é que ele tenha uma notinha melhor, talvez. É que eu não sei, cara. É que se esse daqui... Como posso dizer? Se esse daqui atender à expectativa média da coisa, eu acho que a tendência é que ele seria melhor que esse cara. Só, onde que eu quero chegar? Esse daqui é, tipo, meio que... O histórico do diretor não é tão bom, o próprio obra original não é um estouro. Mas se for bem executadinho, eu consigo imaginar ele sendo melhor do que esses aqui, né? Podendo ser até o melhor entre os três, dependendo. Mas, tipo, a tendência é que eu acho que não seja. Mas vai, deixa assim. Tá de boa. Então, basicamente, tá aqui, né, minha outra aposta. E um ponto, inclusive, que vocês têm que comentar, né? A obra original tem nota de 7, mais ou menos. Então, pô, é uma obra original que o povo gostou. Mas, apesar disso, novamente, como ela vai ser tratada? Mas eu acho que, assim, novamente, aqui, né? Eu coloco ele à frente dele pra representar que, tipo, ele tá provavelmente vai ter uma nota um pouquinho mais alta. De toda forma, então vamos pro próximo. E aqui vamos nós. O próximo anime é o Quality Assurance in Another World. Ou pelo menos, esse é o nome em inglês, né? E, cara, assim, a sinopse, se eu não tô enganado, era tipo de que o cara, né... A menina vivia numa vila de boa, só que dragões atacaram, então deu ruim. Esse cara aparece, né, e ele tem alguns segredos a esconder lá também. E a sinopse é meio vaga, infelizmente. Mas, novamente, é o que eu falei no vídeo, eu volto a falar aqui. Já que, tipo, a tradução do nome em inglês seria, tipo... controle de qualidade, né, tipo... Mais ou menos, o que isso, tipo... E ele é um cara que é um scholar, que alguém estudado e tudo mais. Ele tem, tipo, esse tablet estranho aí da vida. Eu fico me perguntando o que necessariamente ele tá fazendo controle de qualidade, saca? Tipo, será que ele tá analisando o mundo em si? Então esse é um ponto que, tipo, me deixa meio pensativo, né? O que, sei lá, faz com que a história tenha um potencial interessante, na minha opinião, dependendo, né? Porque pode ser... Porque, novamente, se for uma parada dessas, pra mim é tipo, meu Deus, tipo, realmente é algo bem inovador. Mas acho que mesmo se não fosse isso, já é inovador em parte, pelo menos não me parece repetitivo, né? E a obra original, né, teve uma nota de 7. Então, assim, que foi um web mangá, né? Então, assim, pô, não é como se o cara tivesse mal avaliado. Agora, vamos lá. O estúdio que vai cuidar é o Sen Studio e o Estúdio Palette. Ambos com um histórico bem pequeno. Então, assim, tipo, não é aquela coisa, oh meu Deus, né, e tudo. Mas, né, assim, tipo... novamente, eu não sei dizer o quão bom foram os poucos animes que eles fizeram, né? O único que eu tenho algum feedback, ainda que o povo usou, pelo menos por um tempo na internet, é o Kaminaki Sekai, né? Que esse eu acho que foi o Estúdio Palette que chegou a fazer. Então, assim, né, talvez, né... não seja, assim, a melhor coisa do mundo e tudo mais, né? E esse anime, é um anime de aventura e fantasia, né? Então, assim... Novamente, é que até onde eu consigo entender, né, pelo menos, quanto mais pacato o seu anime é, né, você não tá retratando esporte, brigas, ou o que é que seja, você meio que não precisa da melhor animação do mundo, você precisa talvez de um traço bacana, mas tá, né, você não vai ter muitas cenas intensas, né, algo mais, teoricamente, exige menos competência, pelo menos até onde eu saiba, só que, né, o meu ponto é, tipo, esse talvez precise de um pouquinho, e isso pode pesar, né. E o diretor, inclusive, né, ele não tem um histórico muito grande, assim, tipo, a única e última coisa que ele conseguiu dirigir alguma vez foi em 2018. Então, assim, também não tem um histórico lá tão bom. Ele já foi diretor de episódio de outras coisas, tá tudo certo, mas, né, não é... Pelo menos não é alguém que ainda teve tantas oportunidades, né, ou não conseguiu brilhar o suficiente pra chegar lá, um dos dois. Então, assim... né, tudo aqui é meio, tipo, experimental, entre aspas, né, tanto o diretor quanto o estúdio. Ainda assim, a obra original é legal, o povo gosta. Então, complicado, né? Os animes que o estúdio fez também não foram completamente, não foram tipo, né, o Kaminaki Sekai acho que tinha nota de 6, o outro tem um que é 7 e pouco, então assim... Então, mas o povo gostou, né? Tipo, então a animação segurou, realmente o anime por si só é legal. Eu vou pôr ele aqui, né? Eu acho que... eu tô com medo de pôr a maioria dos animes no 5/6 aqui, tipo, e ser essa... Mas assim, enfim, se chegar a um ponto onde eu prender muitos animes aqui, eu vou provavelmente pensar em como talvez distribuir um pouquinho isso. Mas enfim, então acho que aqui é a nota mais plausível. Eu tipo, sei lá, tipo, não tô super pessimista a ponto de achar que ele vai receber um 4, que vai ser tão ruim assim, né? Eu acho que, se ele der certo, acho que ele chega a um 7, tá tudo certo, às vezes ele faz jus à obra original. Mas a tendência por mim é ele ser um anime meio tipo mediano e esquecível, saca? Tipo, legalzinho, vai ter alguns fãs fervorosos que vão defender ele com punhos dentro.
Mas talvez a maioria vai deixar passar batido, eu acho, né? E o próximo cara que tá na lista é o Isekai Yururi Kikou. Vamos lá com ele, né? Primeiro, ele tem uma light novel e um mangá, mas tudo o que, né, tipo, foi a obra original mesmo foi a light novel, que teve uma nota de 7.18. Então legal, né? Tá bem avaliado. O mangá já teve uma nota de 6,81, quase 7 ainda assim. Então dá pra supor que pelo menos essa parte talvez seja melhor, quem sabe. O estúdio é o EMT Squared. E aí tá, tipo, sei lá, difícil dizer com muita propriedade muita coisa aqui. Eles já fizeram o Reinai Bunpun, e o Shapari o Beast Tamer, basicamente, né? O Kuma Kuma Bear Punch. Então assim, tipo, são uns animes aí. Nunca assisti, acho que tem um deles, então não sei dizer assim. Mas pelo menos, tipo, acho que não estão... O Kuma Kuma Bear Punch até que tem mais sucesso, aparentemente. Mas assim, não é assim... nada super badalado, mas não quer dizer, né, que a animação é boa necessariamente só por conta disso. E o cara, né, que dirigiu a parada, que vai dirigir a parada, melhor dizendo, né? O que ele já fez, né? Ele já dirigiu até que bastante coisinhas e da hora, isso é muito bom, né, experiência. Só que aí que tá, o anime ele é um slice of life de fantasia, né, basicamente. Apesar de que, novamente, eu aposto alto que ele vai ter algum ar de comédia. E, realmente, no que ele já fez, o Beast Tamer é fantasia e ação. Então ele já tem alguma experiência com ação. E o Beast Tamer teve uma notinha legal. O Reinai Bunpun é um que teve nota 6, mas assim, pelo menos é melhor que nada. Tipo, é bonzinho. E também é um de comédia e romance. Então, pelo menos essa parte da comédia, talvez. E ele também já lidou com comédia em outros contextos. Então assim, tipo... o cara, ele... tá mais bem preparado, né? E a história é interessante. Já que eu fui muito bem recomendado por esse anime aqui, eu vou jogar aqui... vou botar um voto de confiança, já que foi muito bem dito que esse anime, que o mangá, né? O light novel, esqueci agora qual dos dois que me falaram que era muito legal. Então, vamos botar fé, né, de que o trabalho será bem executado. Esqueci de comentar, né, a história assim. Mas basicamente, tipo, a ideia é que ele foi pro Isekai, o deus, aquele mundo mata ele sem querer. Só que quando ele manda ele pro outro mundo, ele comete outro erro. E ele, no caso, manda ele pra uma floresta mortal. Então, tipo, era pro cara morrer. Só que aí ele encontra essas duas crianças que são super poderosas e, assim, muito fortes pelo menos. E aí ele começa a cuidar delas e elas cuidam dele, de certa forma, né? E é isso. Eu acho legal a ideia, tá, da história. Eu particularmente gosto dessa dinâmica de cuidar, né? E esse próximo aqui é o Mougun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Data. E vamos lá, né? Ele, especificamente... né, é aquele anime do cara que... o mago mais poderoso... que a ideia é que, tipo, o mago mais poderoso do Rei Demônio é um humano, né? Então ele meio que é um cara infiltrado, entre aspas. A treta, até onde eu consigo entender pelo menos, é que eu acho que infiltrado não quer dizer que ele quer, tipo, destruir aí de dentro pra fora os caras. Não, acho que ele só, tipo, conseguiu se infiltrar, né? Tipo, se misturou ali com o povo. E nisso eles acham que ele é parte do grupo. Mas não tenho certeza, né? Mas então, assim, tem mangá, né? Já que tem uma notinha aí de 6.5. O diretor, né? Menos de coisa mais recente, ele tem um de 5.9, mais ou menos, a notinha ali. O estúdio, que é o Aket, não tem muita coisa a apresentar e nenhuma grande nota, mas tá de boa. Então assim, tipo, é uma obra que eu acho que eu tenho a tendência a jogar mais pra baixo. Eu acho, assim, a não ser que eles façam um péssimo trabalho, né? A tendência, pelo menos ao meu ver, eu acho que, tipo, isso daqui não tem muito futuro, não. Sei lá, assim. Só que eu não... Só que tá, acho que teria que ser feito uma cagada muito grande pra ele, tipo, desagradar o público assim. Eu acho muito difícil eles não conseguirem passar da marca de 5. Eu tô pensando, depois, talvez eu só divida os 5 e 6 só pra conseguir fazer essa graduação da coisa, porque... novamente, eu sinto que eu vou colocar muitos animes aqui. Enfim... então vamos lá, né? Aqui você tem o Isekai Suicide Squad, né? O Esquadrão Suicida Isekai. E cara, assim, tipo, ele tá com o It Studio, né? Que é o estúdio lá da...
Houtsukai no Yomi, algumas temporadas pelo menos do Shingeki no Kyojin. Então assim, também acho que nesse ponto está até um pouco mais otimista, dá pra ser pelo menos, né? O diretor nunca dirigiu nada, ele já foi assistente diretor, ele já foi diretor de episódio, por exemplo, de Jujutsu Kaisen. Então assim, não que ele não tenha feito nada, mas... Então aqui pelo menos pra mim cai uma certa preocupação, né? Não existe uma obra anterior a essa, né, de certa forma, tipo... Assim, de certa forma sim, na real, porque assim, o plot do anime, ele é muito baseado no que parece que foi o filme do Esquadrão Suicida mesmo, né? Então assim, tem isso, mas... não é como se você tivesse oh meu Deus, né, uma obra antes pra avaliar. Então assim, tipo, a treta é mais ou menos essa. Eu acho que por ser Esquadrão Suicida, isso chama muita atenção e tudo mais, né? Por ser essa coisa toda, né, da DC, talvez isso seja mais badalado, né? Eu imagino. E então assim, tipo, existe esse lado da moeda que pode ser muito legal. E a ideia, por mim, pelo menos é assim... Eu vou falar que é criativa, mas eu tô com medo disso, na verdade, não ser nem um pouco original. Mas assim, vamos supor que sim, né? Porque, tipo, eles estão pegando, né, tipo... realmente, personagens da DC, tipo, falar, não, tudo bem, né? Briguem no universo de Isekai, né? É interessante em partes, porque você vai, talvez, fazer esse choque entre o mundo mais fantasioso e a tecnologia. Que, na verdade, falando desse jeito, na verdade, não é a primeira ideia, a primeira obra que explorar isso. Mas, assim... Eu acho interessante a proposta, se essa é a proposta, é claro, né? O anime também, pelo visto, vai ter uma questão de tempo, né? De que, tipo, se eles não resolverem um problema em tanto tempo, eles morrem, então... Porque, basicamente, é a ideia, né? A Arlequina e esses caras, eles foram presos, né? Eles foram pegos, foram presos, e agora eles têm, né, de alguma forma, dar um jeito de fazer a missão que eles querem que faça pra que eles não morram, né? Então, tipo, a ideia é basicamente essa. Então, tipo, eles meio que literalmente mandaram eles numa missão suicida, tanto o nome Esquadrão Suicida, e vamos ver no que dá, né? Agora, essa missão é no mundo do Isekai. Agora, o que acontece? Por que é no Isekai, né? Tipo, são dúvidas a serem questionadas, mas basicamente então tá aqui a treta, né? Mais ou menos, que vai ter que ser resolvida. Me dá hora, né? Basicamente. Mas então, o ponto principal, assim, é o quê? Eu não confio tanto no diretor. No estúdio eu confio. O grande ponto então é... E tipo, eu acho que a marca talvez vai ter peso, né, o suficiente pra, né, não sei, qualquer coisa. Mas eu não sei, esse é o ponto, tipo... É por isso, não sei, é que assim, pra mim, eu acho possível que ele chegue num 7 ou 8 da vida. E na verdade seria o sonho de qualquer fã da DC, eu imagino. Mas eu tenho tantas dificuldades de botar ele lá, tipo... Eu não acho, por exemplo, né? Se tudo der certo, eu acho que talvez ele chegue lá, quem sabe, né? Esses três aqui eu boto uma fé legal, esses aqui mesmo. Mas assim, esses três eu boto uma fé legal que talvez cheguem num set, se tudo der muito certo, né? Vai, bota aqui, foda-se, né? É aquilo que eu disse, depois talvez eu divida em... Isso daqui é o meio, só pra tentar distribuir melhor esses caras. E o próximo aqui é o Bye Bye Earth, né? O Tchau Tchau Mundo, né? Basicamente, esse daqui é aquele anime que eu brinquei que era um anime furry, mas meio que de certa forma não sei se conta na real, porque tipo... O mundo tá cheio de pessoas antropomórficas, acho que na verdade esse é o termo, que é tipo... que tem tipo muitos traços animalescos, né? Se não é esse o termo, exploda-se, mas você entendeu, né? Tipo, é tipo uma garota com orelha de gato, todo mundo tem alguma coisa assim, né? Só que eu acho que pra contar como furry, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que precisa ser tipo mais animal do que humano, eu acho, né? Independente, o ponto é, todo mundo tem alguma característica animal nesse mundo, ela não, ela é meio excluída. E aí, né, como a única, digamos que humana comum, ou naquele mundo estranho, né, no caso, ela decide procurar por pessoas que sejam iguais a ela de alguma forma. A premissa por mim é ok, não me chama atenção, mas também não vou dizer que é ruim. A premissa por mim é ok, não quer dizer que necessariamente ela é ruim, só não chamou a atenção do meu coração, mas isso não quer dizer necessariamente que a coisa vai ser ruim. O diretor, ele já dirigiu Hortensia Saga e um filme de Nanatsu no Taizai, que teve uma nota de 7, Hortensia Saga teve uma nota de 5 e pouco. Todos, né, tipo, os dois foram ação, aventura, ação, fantasia e ação, não, ação, fantasia e aventura, acho que era. E
surpresa, surpresa, o Bye Bye Earth também é. Então, tipo, se tem um cara que pelo menos já trabalhou com isso antes, pode-se dizer que ele tem alguma experiência, ele não vai estragar o projeto por completo, eu imagino. Talvez seja esse cara, até porque ele tá trabalhando com algo que pelo menos em tese era para ele estar habituado a fazer. Esse anime é baseado numa light novel, mas, sei lá, tipo... a grande questão é que ela parece ser, tipo, não tem nenhuma avaliação. Então, o meu grande ponto aqui a se pensar é, cara, talvez a light novel seja bem mais desconhecida do que eu imaginava. Que, não sei o quanto que isso não necessariamente afeta o quão bom o anime vai ser ou não, né? Mas assim, novamente, e o estúdio é o Liden Films, né? Que é o estúdio que fez o Tokyo Revengers, Akashic Records e tudo mais. Eu já vi muito normalmente, pra mim, perfeitamente aceitável, mas já vi pessoas reclamando da animação do Liden Films, né? Então, assim, talvez pra você que é mais exigente, talvez a tendência é que esse daqui seja mais feio, quem sabe. Mas se for o caso, né, e aí se tratando de ação, mas assim, né, mas não sei. Mas assim, eu vou colocar na vala comum. Exploda-se. Até porque, tipo, é aquilo que eu disse antes, tá? Eu acho difícil eles zoarem isso tanto. Eu só acho que na verdade tem uma chance maior de eles zoarem isso, porque teoricamente o anime talvez não será lindo de morrer. E talvez o diretor, apesar de estar, né, tipo, você tem que, assim, a tendência, pelo menos aqui, às vezes o ser humano evolua fazendo a mesma coisa, né, tipo, ele tem a prática. Então, se você quiser contar com essas coisas, você pode chutar que ele vai estar aqui, né, ou ele consegue até subir pra cá, quem sabe. Mas, sei lá. É que eu não sei, cara. Um lado meu quer muito jogar isso pra cima e... porque, sei lá, eu vejo um certo potencial a mais nisso daqui dar certo. Falar bem a verdade. Ao mesmo tempo que eu consigo imaginar ele virando isso. Mas só pra diferenciar um pouquinho. Tá aqui em cima. Não sou 100% confiante nesse meu take, mas não acho que seja impossível. E o próximo aqui, né, que tem é o Koi wa Futago. E vamos lá, né? Ele era o anime sobre... meu Deus. Tipo, a ideia basicamente é que, tipo... Pelo visto, vai girar em torno de mais ou menos um triângulo amoroso. Porque, tipo, tem essas duas irmãs... que são acho que gêmeas, na verdade. E elas gostam... Elas têm um amigo de infância, né? Que eu acho que era vizinho delas. E aí calha que as duas irmãs gostam do cara. E aí você tem isso, aí começa a namorar com uma. Aí parece que no começo do anime ela termina com o cara. E aí vai seguindo isso. Então o dilema é isso. E nas categorias do anime tem literalmente, né? Aqui, eu achei incrível isso. Love Polygon, que é tipo polígono amoroso. O que... E polígono, tipo, um triângulo é um polígono, sabe? Então pode ser um triângulo amoroso, mas pode ser tipo um hexágono, que são 6 pontas, o que tipo é um pouco mais doido. Independente do que seja. Pelo visto vai se girar bastante em torno dessa ideia de triângulo amoroso e tudo mais. Que particularmente eu tenho uma certa raiva de triângulo amoroso, eu não sei. Eu gosto de ver o casal principal dando certo e curtir o romance da parada, então... mas assim, apesar de tudo, é uma coisa que funciona, tem gente que usa, tudo certo. E, né, vai focar nessa questão do romance. E o gênero é comédia e romance. Então talvez ele até na verdade não tenha um problema muito grande nisso, quem sabe. De toda forma, o estúdio, né? Assim, a grande questão é que esse é o primeiro anime do estúdio mesmo. Tipo, eles já tiveram um outro anime, que na verdade não era tipo um anime, é tipo esses vídeos promocionais, alguma coisa do tipo. Então a verdade é que esse é o primeiro anime mesmo, não é? E assim, geralmente, tá? Às vezes... Geralmente o estúdio fez alguma besteirinha antes, né? Tipo, um clipe de música, algum vídeo promocional de alguma coisa, ou às vezes ele fez um OVA, alguma besteira, um filme, às vezes ele fez alguma coisa, né? Geralmente, um ONA. Mas não, eles não fizeram nada. Só esse videozinho ali. Então, assim, o histórico é muito curto. Não sei, assim, dá pra supor que o estúdio talvez seja bom, só que ele não teve tempo de provar ainda. Quem sabe. Mas, então, aqui temos um grande 880 na parte da estética da coisa, né?
O trailer, pelo menos pra mim, parecia ok, mas sejamos francos, trailers muitas vezes estão ali para nos enganar, né? O diretor só dirigiu um anime até hoje, que é o Isekai Shoukan, que teve uma nota de 5.67, então não é, tipo, também incrível, né? Na verdade, tá meio que ok. Então, assim, tipo, não é... E, assim, o Isekai Shoukan, inclusive, né? É focado em aventura, comédia, fantasia e romance. Ou seja, você tem a comédia e você tem o romance. Apesar de que eu acho que nesse contexto todo de Isekai, do cara tá voltando, né, e tudo mais pra... Ele, tipo, pelo que eu entendi, tipo, ele virou um herói de Isekai, né? Ele vai pro Isekai e faz as coisas. Ele cai numa armadilha que meio que faz ele voltar no tempo, alguma treta do tipo. É, assim, tipo, ele meio que volta pro Isekai de novo, de certa forma. Isso, né... Então, assim, não sei o quanto que eles focam nisso, mas basicamente tá aqui, né, a questão. E o anime, ele é baseado numa light novel, que ainda está lançando, inclusive, né? Que pelo menos ninguém se deu ao trabalho de avaliar. E pelo menos o mangá, sim, se deram ao trabalho de avaliar. Deram a nota de 6.54. É a média, pelo menos, das notas do povo, né? E basicamente, no mangá... e o mangá. Então, assim, né, como posso dizer... A parada, pelo visto, foca na comédia e tudo mais. É um tema, eu não sei, tipo, a forma como eles retratam a capa, né? Um pouco de como o trailer funciona. Eu jurava que eu ia ver alguma coisa voltada pro drama, né? E ficar arrastando esse problema e tentar fazer cena séria. Mas assim, se a proposta é focar em romance e comédia, eu acho que já é interessante, né? Agora o ponto é que, tipo, teoricamente o diretor não talvez seja tudo isso. E eu tô esquecendo aqui. Isso que é complicado. Assim, o problema, novamente, cara, pra mim é muito difícil chutar que algum anime vai cair na nota 3 ou 4. Falar bem a verdade pra você. Porque, tipo, cara, eu não consigo imaginar um anime sendo tão ruim assim. E, tipo, mesmo os animes, tipo, sei lá, é complicado. Então, assim, tipo, mesmo os animes que não dão tão certo, geralmente não caem num 4, saca? Então... De toda forma, né? Tá aqui minha opinião. Jesus. Daqui a pouco eu vou ter 2 linhas de 5, 6 de nota. O próximo aqui, né, é Tsui Totsuguri no História. E esse, especificamente, eu estou mais otimista, tá? Já vou jogar aqui. Por quê? Vamos lá, né? Até aqui. Aqui. Por quê? Aqui. A história, se eu não estou enganado, eu vou contar a história depois. O foco é o seguinte: quem dirigiu esse anime, né, que vai ser um anime de ação, aventura e fantasia, já dirigiu vários outros animes meio que nessa pegada, sabe? Tipo, ou com aventura, tipo, ele tem experiência com ação, fantasia, essas coisas. Então, tipo, ele já mexeu com isso bastante. O que, por um lado, já é bom, mas a maioria dos animes não tem uma nota absurda, então ainda assim é algo, né, não super otimista. Porém, ele também foi só o cara que dirigiu Black Clover, que particularmente eu não assisti, mas ouvi muito bem falar sobre, então, poxa vida, né? Então, aqui temos um ponto muito positivo por mim, que já tipo, meio que me vendeu a ideia de que isso aqui pode dar muito certo. Fora isso, a obra original, né, que é o mangá, ela teve uma nota de 7.33, né? Teve bastante gente aqui falando que gostou e tudo. Então quer dizer que sim, é uma obra original boa. E o cara, pelo menos, já conseguiu fazer uma obra boa e já mexeu bastante com esse tipo de gênero. Né, o Black Clover, por exemplo, é comédia, ação e fantasia, né? Então, assim, pô, ele vai trabalhar com algo similar. O estúdio, e aqui é uma questão até que importante, o estúdio é o estúdio Actas e o Bandai Namco. O Actas já fez o Girls and Panzers, que é aquele das garotinhas com tanques de guerra. Não me pergunte qual que era a lógica por trás disso. Long Riders, que é um dos que ele dirigiu. E esse Princess Principal também. Então assim, tipo, tem animes bons de mais de 7 notas que eles fizeram, tá? A Bandai Namco já dirigiu o Gintama, o Iruma-kun. Então assim, é uma situação positiva, né, por assim dizer, saca? Tipo, ele não tá
O estúdio, pelo menos, provavelmente vai conseguir fazer um trabalhozinho legal. O diretor provavelmente tem uma probabilidade boa de fazer as coisas darem certo. E o anime em si, a obra original em si é uma obra boa. Então assim, tipo, eu acho que, não é, claro, nunca é certeza, mas, pô, é bem seguro afirmar que eu acho que ele merece essa posição aqui. Tá tudo certo, não vou nem discutir muito esse assunto, deixa esse cara aqui. E a história, tá, mais ou menos, se eu não tô enganado, é alguma coisa de que, tipo, ele não tem magia, mas ele tá tentando se tornar um grande mago porque ele queria cumprir uma promessa pra sua amiga de infância, alguma coisa nesse sentido. Então até talvez tenha essa... É que não consta nos gêneros, né, mas talvez tenha um pequeno pingo de romance ali por conta disso. E esse aqui, o próximo, é o Nazeboku no Sekai wo. Ele, se você não lembra, é aquele anime que, tipo... como é esse nome? Mas, basicamente, tipo... Tava tendo uma guerra, acho que entre 3 raças, incluindo a humanidade, né? Nessa briga, né, pra dominar a Terra. E graças aos esforços do herói Cid, a humanidade ganha. E o protagonista, aparentemente, faz parte do grupo que lutou. E aí, né, eles ganham, o que é ótimo, né? Pô, a humanidade, vamos dominar essa Terra aqui. Só que aí, deu ruim, porque de alguma forma o universo resetou. E dessa forma, o protagonista agora foi parar num mundo onde a humanidade, na verdade, perdeu a guerra. O herói Cid nunca existiu. E ninguém lembra da existência dele. Então agora ele, tipo, literalmente perdeu... Digamos que perdeu tudo, né? E ele tá, né, agora, tipo, vai tentar meio que ressalvar o mundo, vamos dizer assim, né? E assim, vamos lá, né? O diretor desse anime, ele já tem um histórico legal. Ele já dirigiu um filme do Fairy Tail que deu uma nota boa... e teve envolvimento com ação, que é muito bom. Tem outros animes ali que ele fez bem, né? O mais recente dele, se eu não estou enganado, é o Pon no Meat, que é 6.5 de nota, o que ainda é maravilhoso. Mas também você pode argumentar que ele é um pouco fora do tema. Os outros que ele fez deram bom, sei lá. Mas enfim. O grande ponto é que então ele tem uma experiência, digamos que talvez nem tão específica para esse anime, mas também ele é uma experiência diversa, porque ele também já fez coisas que tem um pouco essa pegada desse anime, eu acho. Então assim, eu acho que por diretor dá pra ser mais otimista e não ter tanta preocupação. O estúdio, ele já tem menos coisa, mas também dá pra viver, eu acho. Tem aquele Jakukara, o Tomozaki-kun. Tem o Botan Oliver e tudo mais, aquele, né, a Angel Next Door. Então você tem alguns aqui, né, que digamos que é mais de boa, né? Então assim, tipo, assim, não necessariamente a animação vai ser boa, né? Mas não é que, tipo, pelos animes mesmo, tipo, não tem nada, tipo, eles não tão ridiculamente no fundo do poço. Eles até mesmo fizeram aquele outro anime, que é o Koiwa Sekai Seifuku, que é o que, tipo, eles Love After World Domination, alguma coisa assim. Então, assim, tipo, eles devem ter uma animaçãozinha menos, não horrível, eu imagino. Então, assim, otimismo? Mas de toda forma, né? Ele teve mangá, né? Eu quase esqueci de comentar isso. Ele teve mangá, o mangá teve nota 7 e ainda está lançando. Ainda está lançando. E ele teve visual novel. Visual novel não, minto. Light novel. Foi inclusive o que começou a parada, né? E a Light Novel pelo menos já acabou, mas ninguém se deu o trabalho de avaliar, então deixa quieto. Então assim, tipo, o mangá tá com a nota 7, o diretor parece ter uma competência legal. Eu acho que o estúdio talvez não seja o estúdio mais potente para dar conta de uma animação de ação, mas não é como se eles fossem também incapazes, eu acho. Então assim, tipo, esse é um anime que me deixa mais otimista, né? Falar bem a real, eu me sinto mais otimista, tipo, de que é um anime que pode dar uma nota 7. Não sou tão otimista, mas sou um pouco otimista que esse troço pode dar certo, tá? O próximo anime que eu vou falar agora é o I Parry Everything, né? Pelo menos falando o nome mais fácil da coisa. O estúdio que vai fazer ele é o que fez a segunda temporada do Nagatoro-san, é o que fez o Dark Gathering, Pon no Meat, o Kusuria no Hitorigoto, né? Então assim, nenhum grande nome no que diz respeito a talvez ação, mas série boa. Tem Beyblade também. Eu sinto que eu me perdi muito no Beyblade hoje em dia, porque literalmente eles estão no Beyblade X e, meu Deus, eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo mais.
eu peguei a época do Beyblade Metal Fusion, Metal Masters, Metal Fury, que é o Metal Fight, no geral, se você não quiser dividir assim. E eu acompanhei um pouco depois o Burst, né, e suas coisas, mas Jesus, o mundo está avançando demais. Mas de boa, né? Essa obra, né, ela também teve mangá e um anime, ou uma light novel, quer dizer. A light novel é a original, mas ninguém avaliou, então dane-se. E o mangá, né, que ainda está sendo lançado, teve uma nota de 6,5. Então, né, tamo nessa. O diretor nunca dirigiu nada. Mas pelo menos o estúdio, né, tipo, não é também um estúdio iniciante. Então assim, cara, e a ideia da história, inclusive, tá? Ele saiu num treino recluso no meio do nada e começou a treinar pra caramba, né, e tudo, focando só na parte de parry, né? E eu não sei exatamente se ele é ruim e não sabe desenvolver outras habilidades, se ele é meio que, tipo, por não ter noção, tipo, um pouco de burrice da parte dele, ele não treinou outras coisas durante, acho que esses 10 anos de exílio, sei lá quanto tempo ele ficou parado. Ou pode ter sido um ano, agora eu não sei, enfim, 1880, mas assim. O ponto é, ele ficou esse tempo todo treinando, ele vai acho que some como uma criança e volta como um adulto. Pelo menos parece um adulto, né, mas é anime, às vezes você se surpreende, o Jotaro é um exemplo. Mas assim, então, cara, o rolê é que, tipo, ele treinou e agora ele só sabe da parry. Então, tipo, ele é um monstro nisso, né. Ele consegue, e parry, inclusive, é tipo você parear, você bloquear o golpe com, tipo, uma espada, por exemplo. Então, literalmente, ele é capaz de, por exemplo, interceptar, sei lá, 1000 golpes por segundo, mas ele não será muito capaz de fazer outras coisas. Mas o anime dá a entender que, tipo, apesar de tudo, ele é dedicado, por isso ele vai dar um jeito. Então, é assim, a ideia é legal em partes, tipo, essa dinâmica de você pegar um personagem limitado e tentar explorar como que ele, dentro dessa limitação, de alguma forma vai fazer a coisa acontecer, é legal. Não é super original, eu acho, porque, por exemplo, o Bofuri é um exemplo de outro anime que, pelo menos no que tange a premissa, né, brinca com uma ideia parecida. Mas é legal ainda assim. Aí aquilo, né, o diretor não parece ser a coisa mais otimista do mundo. O estúdio pode fazer um trabalho legal. O diretor, não tenho certeza. E a obra original, pelo menos, parece ser mais interessante. Mas eu vou jogar aqui porque eu acho que é mais provável que ele chegue aqui, tá? Mas de todos que eu vi até agora, quem mais eu acho que eu poderia ver ter uma queda mais drástica talvez seria ele, mas meio que depende muito também, na real. não tenho isso com uma certeza absoluta. E o próximo, já não muito mais difícil de decorar o nome, é o Fairy Tail 100 Year Quest, alguma coisa assim. E vamos nessa, né? O diretor que vai dirigir, né, é o cara que dirigiu os outros Fairy Tails que foram pra anime também, o que é ótimo, né, diga-se de passagem. Quer dizer que então o principal cara que foi responsável por outros animes, que geralmente circularam em torno de 7 pontos alguma coisa, tá de volta, o que é muito bom. O que é um ponto que pode ser meio negativo é que o estúdio mudou, né? A última temporada foi feita pelo Cloverworks, o A1 Pictures e o Bridge. A segunda foi que foi em 2014, né? Foi pelo Bridge e o A1 Pictures, e o outro foi pelo A1 Pictures, se não tô enganado. Então, tipo, mudou, assim, né, o estúdio. E isso pode impactar em algumas coisas, né? O que é uma infelicidade. Mas pelo diretor ser um cara bem competente, pelo menos tá há muito tempo fazendo isso, né, e deu certo, eu tendo a achar que as chances, né, de tipo de ele ser talvez o mais, tipo, é a certeza de que, tipo, provavelmente as coisas vão andar conforme planejado, saca? Acho que não tem muito o que se preocupar aqui, pra ser bem sincero. E temos aqui o meu querido Oshinoko, né? E aonde que tá a questão? Tá aqui, Oshinoko, né? O estúdio manteve, o diretor manteve. A obra original já tem nota de 8, a primeira temporada do anime tem nota de 8. Então assim, não fico muito preocupado, porque mesmo se o cara, tipo, tendo ou não experiência, o cara conseguiu fazer a coisa dar certo, mas vale pro estúdio. Então assim, tipo, eu tô bem otimista com isso, né? E o Oshinoko deve estar num hype danado agora, então, assim, não acho que é um anime que, tipo, de verdade tende a isso. O que eu tô na dúvida agora é o seguinte, eu acho que, poxa, ele vai provavelmente passar de 8, né? Eu imagino. Ele vai provavelmente, tipo, ficar em 8 e pouco, se ele manter a consistência, mais ou menos, né?
Então, até penso em jogar ele pro 9, né? Só por um voto de confiança, mas sei lá, depende muito, né? Mas de toda forma, estou hypadíssimo, estou empolgado por esse camarada aqui para acontecer. Agora o Shikanoko Nokonoko Koshitantan, né? Esse eu sou bem otimista também, na verdade, né? Esse daqui, minha opinião honesta da parada é que... deixa aqui, né? Que custa. Eu tenho uma leve vontade de jogar ele aqui. Eu vou jogar ele aqui só por voto de confiança, mas... Tá. Ele basicamente, né? O diretor dele foi quem dirigiu o Maruchan, que é um anime que eu não cheguei a terminar de assistir, mas eu assisti, acho que metade por volta disso, viu? É muito legal. Tem a segunda temporada também, tipo, que são bem avaliados. É um anime de comédia pura, né? Então é bem legal. Sim, é bem de comédia, na verdade. E esse daqui é, tipo, até talvez mais zoeiro do que o Maruchan, na verdade. Tem o Gabriel Dropout, que é outro anime também que gira bastante em torno da zoeira, e esse eu assisti inteiro e é bem da hora também. Então, assim, tipo, o diretor, pelo menos, eu tô muito confiante, porque ele já fez coisas, assim, que encaixam perfeitamente com a ideia, né? Então ele vai ter que levar um pouquinho a zoeira, pelo que parece ser, mas eu confio que dê certo. E o estúdio do Spy Family, Mahou Tsukai no Yomi, né? O It Studio, assim, então, né? E nessa situação, acho que, tipo, tá de boa, não me preocuparia com isso especificamente, né? Então, assim, e a obra original, inclusive, tem nota de 7 e tudo mais, então, né? Acho que é um anime que tem o potencial de ser bem engraçadão, ser bem da hora, né? E é isso aí. E ele tá aqui em cima só porque eu sou enviesado mesmo. Ah, tá. Eu quase me esqueci de comentar. A história do Nokotan lá da vida é basicamente o seguinte. Tem essa personagem principal, que é a menina loira. Tá aqui nesse cantinho, se der pra ver. Ela basicamente... Ela era uma delinquente no passado. Até parece que ela, tipo... Ou ela andava com gangue, umas paradas assim. Só que em algum ponto ela parou e ela meio que, tipo, agora esconde isso como um passado secreto dela, né? Só que a Nokotan aqui da vida, ela é uma aluna transferida que, por algum motivo, é meio servo, um alce, eu sei lá. E basicamente, ela, de alguma forma, ela consegue descobrir o passado dela. Aparentemente, ela fareja o passado, pelo menos assim que as novas se fala, por mais confuso que isso seja. Então meio que você tem essa dinâmica agora da menina ficar preocupada da outra caguetar ela. Mas não só isso, aparentemente o dia a dia, né, vai ser meio caótico por si só. E o próximo, né, é o Mayonaka Punch. E ele é uma obra original, não tem, né, não é oriundo, né, de nenhum mangá, light novel, o que quer que seja. O diretor, né, ele já dirigiu outra obra com uma nota 8 e ele gira em torno da comédia e do sobrenatural, né. E o Mayonaka Punch ele vai para o comédia e sobrenatural também. Então assim, é uma área na qual ele está mais habituado, que é bom. Ele tem um histórico pequeno, mas o pouco que ele fez bem, né? O que é legal. E o estúdio, que é o PA Works, já fez Nath no Açúcar, Skip Loafer, Buddy Daddies. Então assim, tipo, pelo menos para acho que essa pegada mais dia a dia provavelmente dá da hora. Então, é um anime que eu tô bem otimista, pra falar bem a verdade, né? Assim, pelo menos só pela sinopse, eu não me encanto tanto, né? Mas basicamente assim, até pela cara, mas não é algo que eu não sou o público-alvo disso, eu acho. De toda forma. Basicamente, tá? Mayonaka Punch. Ela, a menina de cabelo meio castanho, ela era de um grupo de YouTubers, né, como assim são chamados os YouTubers desse mundo. E basicamente ela era tipo acho que de um trio. Só que tipo ela era violenta, né? Ela é meio irritada, então ela às vezes socava as meninas e tudo. E algum dia elas falam, quer saber? Eu acho que eu não quero mais apanhar. E elas literalmente expulsam ela do grupo. Elas não falam explicitamente o que tá acontecendo, mas elas meio que falam, não, olha, a gente decidiu, ela optou por ir embora, alguma coisinha assim, não tenta uma desculpa. E ela fica pistola, né, e tudo mais, mas é o que tá. E aí ela vai criar um canal novo criar um canal novo sozinha. Só que nisso essa garota de cabelo rosa, e não sei se elas também, mas aparentemente é mais elas, outras são personagens secundários aparentemente, que decide chamar ela pra criar um canal. E aí sabe-se lá Deus o que sai disso, né, francamente. Mas então, tá aqui e, novamente, me surpreendi um pouquinho. Eu não imaginava que daria, né, tipo, que... Pelo menos assim, eu não esperava que ele teria mais potencial do que eu imaginava. Então ok, vamos agora para, talvez o nome mais fácil de falar aqui. Atri. E a história desse anime mais ou menos, né, é que basicamente o protagonista, ele sofre um acidente com, acho que a mãe dele. E acho que a mãe dele morre também. E ele perde a perna com isso.
E aí ele decide voltar pra sua região antiga, né? Só que quando ele chega lá, ele descobre que metade do lugar tá soterrado em água. Soterrado em água, assim, enfim, ele tá submerso. E, né, então perdeu a família toda, e aí tá na situação ruim, eu acho que até teve que pagar dívidas, né, tá correndo até de pagar dívidas da família, né, que ficaram pendentes, do voo, alguma coisa assim. Só que nisso algum dia ele acaba, né, indo, né, até investigando, né, nas partes de água, né, assim, teoricamente tesouro que a avó dele escondia. E quando ele vê o que ele descobre que é uma garota, que na verdade é um robô que a avó dele criou. E basicamente, né, aqui temos a Atri. E aí que tá o ponto, isso daqui é baseado numa visual novel. Tem um mangá também, tem uma adaptação pra mangá, mas ninguém se deu o trabalho de avaliar, então pelo menos não é tão modulado. Mas teve uma adaptação pra mangá, tá vindo agora pro anime, e da hora, né? O anime vai ser de romance, sci-fi e drama, né? O diretor ele já trabalhou com drama outras vezes, não com romance... Não, é assim... meio que com romance, né? E tipo, não trabalhou com sci-fi, mas então. Mas ele tem um histórico de bastantes animes com boas notas, então eu diria que eu tô bem otimista com relação ao diretor. O estúdio é o Troika, que é um estúdio menos popular, mas também dá pra ser otimista, né? Com relação ao que vai sair disso. Então assim. Surpreendentemente eu coloco ele aqui, eu acho, sei lá. Eu tenho minhas dúvidas, sem dúvidas, mas, pô, parece ser um anime bem capacitado, né? E vamos lá, né? Temos o Isekai Shikaku. Ele é um que eu tô curioso pra assistir. Eu acho que esse aqui vai ser fantástico. Eu tô muito hypado com o Oshinoko, por exemplo. Eu quero assistir esse, por exemplo. Apesar de que eu falo que eu quero assistir e acaba que eu ignoro uma penca de anime. Mas, esse é um dos que eu também gostaria de assistir, apesar de que um pouco menos do que esse grupo aqui, talvez. E o rolê é mais ou menos o seguinte. Ele é um escritor. Ele... em algum ponto ele é a esposa dele. Se decidem meio que poeticamente morrerem juntos, né? E eles meio que eles se matam, então basicamente. Só que o que acontece é o seguinte. Como posso dizer isso, né? Ele acaba reencarnando em outro mundo. E ele fica várias vezes tentando encerrar a própria vida, só que ele não consegue. Ele meio que continua vivo, ele vai ressuscitando umas paradas doidas, né? E essa é mais ou menos a dinâmica. Então ele vai viver nesse outro mundo e da hora. E a grande premissa um pouco, pelo menos a forma como a sinopse apresenta essa história, é tipo, pô... ir pro mundo Isekai, né? Garotas de anime e poderes de RPG, pô, isso é muito legal. Mas pra ele não é, porque nem existia videogames na época que ele vivia, né? Então, tipo, pra ele isso tudo não faz sentido nenhum. O que eu acho legal em partes é que parece, não garanto, mas eu desconfio, pelo que eu entendi, que talvez tenha algum mistério envolvendo a esposa, a amante, o que quer que seja dele que se matou com ele. Isso é legal em partes, né? Então é tipo, talvez ela tenha alguma coisa a ver, ou ela também é vítima de alguma situação estranha, ou talvez ele vai reencontrar ela. Por mim, isso traz uma cara muito legal pra coisa. Ele vem de uma web novel, inclusive, tá? E essa web novel, ela tem uma boa avaliação, né? 7 ponto alguma coisa, então, legal. O estúdio, né? Ele só fez 2 animes, que é o Isekai Oji-chan e esse. E o Isekai Oji-san, acho que esse é o jeito certo de falar. O povo curte, eu nunca assisti, mas já ouvi falar muito bem. E é de comédia e fantasia. E esse daqui é fantasia, aventura e comédia, então tá meio que no mesmo barco. E não só... e esse foi também o único anime que o diretor dirigiu, né? O que em partes é bom, porque quer dizer que o cara conseguiu dirigir a parada muito bem. Tanto que foi 7.79 e a nota da coisa. Então, meu ponto aqui esse anime... ele pega o que o diretor já conseguiu fazer no passado e deu certo. Pega um material original bom. E um estúdio que já fez isso e teoricamente deu certo também. Então, é claro, não é garantia de nada, mas... não é 100% de garantia, mas... poxa vida, eu tendo a achar que as chances desse cara brilhar são enormes. E desculpa a heresia, mas talvez eu realmente preferiria aqui na frente. Então, pelo menos... muito empolgado com esse camarada aqui. E o próximo é o Shoushimi Series, ou Shoushimi Series, sei lá. Ele vem da novel, que ninguém se deu o trabalho de avaliar, então não vamos nos preocupar com isso. O diretor, né, que tá dirigindo isso aqui, já teve outros animes com notas legais envolvendo o tema principal disso aqui, que é mistério, né, o gênero principal disso aqui, que é mistério. O estúdio não teve tantos animes, mas um que ele participou é o do Undead Girl Murder Force, que é um que pelo menos eu achei bem bacana, mas novamente, para animação eu sou um pouco cego.
Mas assim, no geral eu estou bem otimista. A premissa, né... Jesus, eu nem lembro qual era a premissa. Aparentemente eles tinham, né, tipo, algum trabalho anterior na vida. Não fica 100% claro, mas talvez tenha alguma questão tipo de poderes. Eu acho assim, o ponto é, eles estão tentando se tornar cidadãos comuns. Por qualquer razão que seja. E eles estão meio que se ajudando. Pá, joga ele aqui no meio, que eu acho que, tipo, confiante estou. Então vamos lá, né? Temos aqui este anime maravilhoso. O Kimi to Boku no Saigo no Senjou Aruya Sekai ga Hajimaru Seisen. E a treta desse anime é mais ou menos o seguinte, né? A primeira temporada dele teve uma nota de 6.68, que não é o fim do mundo, né? De boa, mas essa foi a primeira nota que ele obteve, vamos dizer assim, né? E da hora. Então, esse anime aqui, inclusive, eu não cheguei a citar, mas é na verdade a segunda temporada. Então, né, sabe, dependendo de como as condições do anime se manterem, o que se espera é que talvez, né, a nota do anime se mantenha numa área parecida, né? Só que tá. Se você for pegar a light novel no qual o anime se baseia, a nota dela... cadê aqui? Ainda tá lançando, né? Mas a nota dela é de 7.57. Ou seja, o anime pelo menos não conseguiu fazer jus a visual novel. Tudo certo que o anime ele encontrou mais pessoas do que a visual novel encontrou. E não teve uma queda, teve uma queda grandinha, mas não absurdamente enorme. Então dá pra se argumentar que é simplesmente o fato de que 100 vezes mais pessoas viram, pelo menos opinaram sobre o anime do que opinaram sobre a light novel. Isso, né, às vezes é o que fez com que a light novel tivesse uma nota menor, quer dizer, maior. Porque, tipo, era uma bolha, né, por assim dizer, sei lá. Mas então tá, você tem, tipo, o anime que teve uma nota pior, pelo menos. Mas a obra original ter uma nota maior pode até indicar um potencial de crescimento, quem sabe, né? Mas então tamo nessa. Com relação a estúdio, né? Quem participou é o Silverlink, e de boa, o Silverlink tem aqui... A gente fez tal de Non Biori, o Tanaka com a Itsumo, o Bofuri, né? O Otome Game. Então tem aí alguns, né, animes que eles fizeram e tá tudo certo, né? Eles também vai ser feito em conjunto, né, com o Estúdio Palette. E a grande questão é que o Estúdio Palette, ele... como posso dizer, né? Ele... tem um histórico ok e tá de boa, né? E ele não participa da primeira temporada, assim, só da segunda que ele vai participar. E tudo bem, né? Aí da hora, mas então quem vai dirigir o anime, né? O diretor da segunda temporada vai ser esse Yuki Inaba, que a única coisa que ele já dirigiu na vida foi o Kaminari Sekai. E ele quer dizer que então ele vai substituir o Shin Onuma, que era o anterior diretor, que além de ter um histórico maior de animes dirigidos, ele tinha, né, animes que ele dirigiu que tiveram boas notas. Logo, surge uma dúvida, né, qual que foi talvez a lógica por trás dessa troca. Pode até ser que melhore, é claro, mas olhando assim por cima, parece que piorou, na verdade. Então eu não sei, tipo, a verdade é que eu vou jogar ele aqui, porque pra mim a tendência é que ele não consiga muito sair do 6 mesmo. No melhor dos casos ele vai ficar 6, alguma coisa, né? E é isso aí basicamente. Mas é mais por conta disso, tá? Inclusive a história é mais ou menos o seguinte. Tem tipo um povo que tem a capacidade de meio que usar magia. Não lembro se o nome é magia mesmo, é algum outro termo provavelmente. Mas você tem um povo mágico e um povo não mágico. O povo mágico ele tá sempre sendo reprimido há muito tempo, porque o povo que não consegue usar magia, né, tem medo do poder, né, que o povo mágico tem. Só que isso levou o povo mágico a criar um reino próprio, e agora você tem uma guerra generalizada acontecendo já há muitos anos. E pelo visto o protagonista e essa mulher aí, eles meio que querem que a guerra acabe, apesar de não gostarem tanto um do outro, eles meio que vão se ajudar, alguma coisa nessa dinâmica. E assim que mais ou menos pelo visto a coisa vai andar. E é basicamente isso. E vamos nessa, né? O próximo anime aqui é o Dungeon no Naka no Hito. E basicamente a ideia mais ou menos desse anime, se eu não estou enganado, é que essa menina, ela tá, acho que andando em dungeons, uma menina aqui, tipo, em busca de informações sobre a família dela, alguma coisa do tipo.
Até confirmar isso brevemente aqui. Basicamente isso. Ela é tipo uma ladra, ela é uma ladra, basicamente, mas muito boa. E ela tá procurando pelo pai desaparecido dela, ela vai pra essa dungeon. E ela recebe o trabalho, ela recebe uma oferta de trabalho pra trabalhar na dungeon e, tipo, gerir as coisas, né? E ela acaba aceitando. Então é uma ideia interessante, eu devo admitir que pelo menos é divertidinho a ideia, eu gostaria de ver isso acontecendo. E aí que vem o que eu acho legal da coisa, né? Basicamente. A obra original recebeu nota de 6.76, né? Pelo menos pelo povo que avaliou. Que é alguma coisa, né? Que é um mangá. Que é um webcomic, na verdade. O estúdio que estará fazendo o anime é o OLM, que já fez consultoria no Retorigoto, Odd Taxi, Can't Communicate, né? Tem uns animezinhos legais aqui no histórico deles. E o diretor, ele só dirigiu uma coisa até agora, que é o Fantasy Bishoujo Juniko Oji-santo. O que, pelo menos, né, teve uma boa avaliação, é uma de aventura, comédia e fantasia. E o anime novo aqui é também aventura, comédia e fantasia. Então na prática, né, saca, você tem essa consistência, pelo menos, né. Trata-se novamente do mesmo assunto e pelo visto, sabe, a pessoa que cuidou disso sabe o que tá fazendo. Então assim, tipo... É algo mais otimista, né. É aqui onde eu quero chegar, principalmente. É algo mais otimista, assim, no que tange a história. Então isso é bom, de certa forma, né? Ainda assim, eu acho que o meu mais otimista disso daqui é novamente um 5-6, eu acho, né? Pra mim, mais chances de 6 do que de 5, né? Mas tá lá. E eu desisti de fazer essas paradinhas de segmentar aqui, tá? Porque eu já esqueci um pouco, tipo, eu não tenho, sabe, tipo... São muitos animes pra eu lembrar. Então vamos lá, né? O próximo anime aqui, basicamente, é o... Cadê? Make Heroine ga Osugiru. E esse é o anime, né, basicamente, que tem esse menino aqui no canto, que ele não tem, tipo, nada a ver com nada, saca? Tipo, ele não é popular, né? Pelo menos tá ali de boa, vivendo a vida normal dele. Porém, ele acaba vendo um dia uma garota popular sendo rejeitada, e a partir desse momento ele meio que passa assim, a começar a meio que se conectar com ela, com outras pessoas também estão envolvidas nisso, vamos dizer assim, né? E vamos lá, primeiro os dados, né? Vamos dizer assim. O anime vai ser baseado na Light Novel, que tem uma nota de 7.28. Vai ser feito pela One Pictures, que já fez Kaguya-sama, já fez Shigatsu Akimi no Uso, Ano Hana, Solo Leveling. Então a verdade é que eles têm um histórico muito, muito legal, né? Working também, por exemplo. Tudo certo que esse histórico deles, diga-se de passagem, é um histórico otakoi. É um histórico, tipo, de animes que são legais. Eu acho que vou arriscar dizer que em parte por conta da história, né? Apesar de que a animação obviamente deve ser boa também. Então, basicamente temos aqui, né, a dinâmica mais ou menos. O diretor nunca dirigiu nada na vida, já participou de algumas questões, mas nunca dirigiu mesmo. Então aí mora, né, uma dúvida, né, de onde vai sair essa coisa. Mas sinceramente, supondo, acho que tipo é muito difícil se afundar o anime, eu acho. Tipo, a obra original é legal, o estúdio provavelmente é competente, sabe, e o diretor é incógnito cada vez, mas até daria pra chutar ele aqui em cima se o diretor fosse um pouquinho mais bem experimentado. Então temos aqui, né, a segunda temporada de Tower of God, que francamente eu não sei tanto o que esperar. Por quê, né? A primeira temporada foi com Telegon Animation Films, e agora eles trocaram para o The Answer Studio, que pelo menos no que tange a anime e seriados não tem muitos, mas tem pelo menos filmes e tudo mais, mas também... Assim, o ponto é, não é tão, é menos do que se imagina, né, trocou-se o diretor, de um diretor que já fuçou em muita coisa e também já dirigiu, para um diretor que literalmente praticamente não tem experiência, né, que pode ser ruim, digamos assim. O manhwa, né, que baseou o anime é o Tower of God, né, com 8.38 de nota, que é maravilhoso, né, uma nota muito boa. A primeira temporada do anime, né, inclusive, teve uma nota de 7.55, então foi boa, né, pelo menos jogando assim por cima.
Mas saber que teve essa troca de diretor, saber que teve essa troca de coisa, tudo isso faz me perguntar quais são as chances desse 7,55 que a primeira temporada conseguiu alcançar é replicável, né? Então, assim, eu vou jogar pra cá. Porque a obra original é boa, então talvez ela se salve. Mas a verdade é que talvez ele caia aqui. Talvez eu esteja sendo muito pessimista, tá? Pra falar bem a real. Mas essa é a minha opinião, pelo menos. Ah, inclusive, não me dei ao trabalho de comentar, mas Tower of God, pelo que eu entendi, né, pelo menos, basicamente você tem essa torre de Deus e quem chega no topo dessa torre, ele recebe, tipo, um desejo realizado, né, basicamente. E aí, geralmente, né, pelo menos, as pessoas que conseguem entrar na torre são apenas as pessoas que foram, por assim dizer, escolhidas. Porém, pelo menos na primeira temporada, né, do Tower of God, o protagonista, né, ele é alguém que conseguiu entrar sem ser escolhido. Ele é, digamos, alguém diferente. Então vamos lá, o próximo é o Guide Aren. Esse daqui é um dos que eu devo admitir que eu estou hypado para ver como que vai ser. Eu acho que pode ser fofo e ao mesmo tempo interessante, porque é diferente. Basicamente a ideia é que a menina, ela faz parte do clube de teatro com esse garoto, aparentemente. E ele reclama, né, de que ele é muito pouco popular, não tem ninguém, né, que quer ele, né, tá interessado nele e tudo mais. E ela passa a atuar, então, como um harém pra ele. Então, literalmente, tipo, ela finge ser várias pessoas diferentes. Então, um dia ela vai ser uma tsundere, um dia vai ser uma kudere, outro dia vai ser... não sei se uma yandere, sei lá, tanto faz. E ela vai meio que transitando entre essas personalidades, por assim dizer. Né? Tanto que, na verdade, é um pseudo-harém, porque, tipo, ela finge ser várias pessoas, né? Só que na prática, no fundo, ela realmente gosta dele. E aí agora ela se colocou numa situação meio difícil, mas enfim. Então, eu acho interessante a premissa, eu gostaria de ver isso, né, tomando proporções interessantes. Nisso eu já fico mais otimista, mas vamos lá, né, como que funciona aqui o staff, basicamente. Então, vamos lá, a obra original, na verdade, ela é uma light no mangá, quer dizer, de 7.82 de nota, tem bastantes avaliações, o que quer dizer, pô, da hora, né, popularzinho. O estúdio já fez Bungo Stray Dogs 1, e o 1 é tipo uma versão chibi dele, tá, não é o Bungo Stray Dogs normal. Você tem o Dropkick on My Devil, você tem alguns, né, animes aqui que eles fizeram, basicamente, né, Alice Gear Eggs e tudo mais, legal. E o diretor, né, ele já fez, ele também dirigiu o Bungo Stray Dogs 1, que basicamente era comédia sobrenatural, enquanto aqui é Slice of Life, então temos essa distinção, mas ainda assim, cara, assim, né, é meio raso e é um tiro de sorte, mas eu vou jogar aqui. Eu tenho alguma fé de que isso possa vir a acontecer. Tá bom. Agora vamos para o próximo. Temos o Sengoku Yoko. Essa é a segunda temporada, tá? E vamos por partes, né? Primeiramente, no diretor e o estúdio se mantiveram. Então essa preocupação de, sabe... Então, teoricamente, dá pra se esperar alguma consistência em comparação à primeira temporada. A primeira temporada teve uma nota de 6.99. E a fonte, né, onde eles estão adaptando, que é o mangá, teve uma nota de 8.16. Então, né, até dá pra ser otimista com relação, né, ao anime. O estúdio é o White Fox, que é o estúdio dos sofredores, eu acho engraçado pensar. Literalmente, eles que fizeram o Stan's Gate 0, ReZero, primeira, segunda temporada, acho que terceira também. E se você não sabe por que o protagonista de Stan's Gate e de ReZero sofrem, eu recomendo assistir os animes. E o diretor, ele dirigiu a primeira temporada, né, o que já é um bom sinal. Ele dirigiu outro anime também que não é muito bom, mas ele tem pelo menos os mesmos gêneros do Sengoku Yoko, então no melhor dos casos isso serviu de experiência pra ele, né? Então assim, a situação atual é mais ou menos essa, né? A tendência é que eu acho que ele mantenha o resultado, né? Eu até vou dar um voto de confiança de que ele vai conseguir um 7. Que é a segunda... Bem que não, velho, vamos... Não, vai, bem que sim, vamos falar que ele consegue sim um 7. É que parece que vai trocar os personagens e isso pode afetar um pouco a situação, mas vamos torcer a favor dele, né?
E o outro é Madougushi Dahlia wa Utsumukanai. Esse anime basicamente conta a história dessa menina que ela foi pro mundo de Isekai após ter, acho que morrido de excesso de trabalho, né? E aí, nesse outro mundo, ela vai se casar, alguma coisa do tipo, e dá ruim, o pai morre, o noivo abandona ela. E aí ela, né, tipo, meio que tá recomeçando a vida e tudo mais, né? E esse cara aqui do lado, não sei se vai ser um par romântico ou não pra ela, ou se na verdade ele é do mal, sei lá. Eu francamente tenho muitas dúvidas do que tá acontecendo aqui, mas independente, é isso aí. A obra original, né, teve uma nota de 7.12, então, né, uma notinha legal. O estúdio que eu tava fazendo são 2 estúdios, a Mágica Infos, que ajudou no Kusuri no Hitori Goto e vai ajudar nesse. E o Typhoon Graphics já fez, né, o Boukenshin ni Naritai, que eu já comentei aqui no canal uma vez, e esse Kanojo ga Koushaku. Então assim, né, tô alguns animes com algumas notinhas, né, 6 ponto alguma coisa do Boukenshin e do Kanojo é 7.53, então, né, acho que dá pra confiar um pouco. Onde que mora a questão, né? E o diretor, inclusive, a única coisa que ele dirigiu na vida foi um clipe de música. Né? Apesar da obra original ser bem avaliada, eu vou jogar pra cá. Eu não boto tanta fé assim, não. É aquilo, né? O diretor talvez não tenha experiência, a obra original é boa, mas acho que sozinho não deve carregar. E o estúdio, vamos ver, né? Vamos lá, né? Esse daqui eu até mesmo conheci antes de ter que pesquisar pros miniguias. Eu tava de boa no YouTube e eu vi, acho que o nome desse anime. E basicamente o nome é My Wife Has No Emotion. E tipo... a história do anime é mais ou menos a seguinte, né? Essa menina, ela é na verdade um robô, né? Até no vídeo eu brinquei, é o Detroit Become Anime. Basicamente, ela é um robô, assim, como no Detroit Become Human, caso você tenha visto o jogo, você tem robôs bem desenvolvidos, você consegue contratar eles, né? Nem contratar, você compra eles, na verdade, para que eles exerçam alguma função na sua casa, saca? Você precisa de alguém que lave, que cuide da casa, né? Eu acho que ela faz de tudo. Então ela vai lá, ela cozinha pra você, lava a casa e faz as coisas, né? E tudo mais. Então, tipo, é alguém pra isso. E no caso do protagonista, ele realmente não tem tempo. Ele é um cara que trabalha muito, então ele não tem o tempo pra ficar em casa. Então ele precisa, tipo, há uma utilidade muito grande de ele conseguir, de alguma forma, né, deixar a casa dele em ordem. E principalmente cozinhar essas coisas. Então por isso, né, que ele decide arranjar isso. Só que algum dia ele brinca, né? Aparentemente tá até bêbado, ele brinca, nossa, né? Você daria uma boa esposa, o que você acha seria ser minha esposa, alguma coisa assim. E, assim, falando bem a verdade, já que o robô, né? Ele tem uma aparência humana, né? E não entra no Uncanny Valley, ele consegue, né? Tipo, teoricamente é um robô crível. Então acaba que, de certa maneira, o protagonista, né? Ele acaba se apaixonando, eu acho, tipo, não quero chegar, tipo, essa brincadeirinha dele pode até ter tido um pouco de verdade nela, porque a verdade é que talvez todo dia convivendo com um robô super realista de um ser humano, você talvez alguma hora você, tipo, conseguisse tratá-lo como um ser humano, porque você não ia saber diferenciar, saca? De toda forma, né? Posso estar brisando. Mas enfim, ele faz essa brincadeira, a robô leva a sério demais, que o nome dela é Mina, se eu não estou enganado. Ela leva muito a sério a coisa, então ela começa a tentar realmente agir como um casal. E da hora, né? Pô, eu acho a premissa daoríssima, eu quero bastante ver isso acontecer. E vamos lá, né? A obra original teve 7.40 de nota, o que é muito bom. Isso já quer dizer que, né, o anime talvez já tenha uma obra original legal pra se inspirar. O estúdio que vai estar cuidando é o Tezuka Productions, que ela fez o Gotobun no Hanayomi, Dororo. Então assim, tem uns animezinhos bons também no seu histórico. Quem tá dirigindo, né? O cara tem alguma experiência com animes, ele já dirigiu alguns animes. Ele já trabalhou com comédia, com romance, com sci-fi. E pelo menos, né, uma das obras dele teve uma nota boa, né, de 4. Em uma ele acertou a mão. E foi a mais recente. Então, dá pra gente ser meio otimista, né, sobre a situação do diretor também. Então assim, tipo, esse é um que eu acho que tem potencial forte de entrar aqui sem muitas dúvidas, saca? Esse daqui até tenho que provar, mas esse daqui eu acho que... Não, tá certo, mas assim... Enfim, deixa aqui. Mas esse cara aqui, tipo, eu boto bastante fé, vai ser interessante. É um dos que eu vou provavelmente priorizar pra assistir. Então vamos agora para o último anime. E vamos lá, né?
O Mob Kara Hajimaru Tansatsu Eiyuta. Ele é baseado numa light novel, ninguém avaliou ela, então deixemos isso de fora por enquanto, né? O estúdio é o Gekko, que já fez, né, o Bokura no Ameiru Protocol, o Oji-Samba-san Wakagaeru. E, né, pelo menos o Oji-Samba-san eu tô gostando bastante de assistir, mas, novamente, eu sou meio cego com relação à animação. No diretor ele já dirigiu algumas coisas, algumas mais antigas, outras mais novas, né? Mas ele teve sucesso já na direção, né? A Gami ga Kill é um exemplo. Então ele, né, não é um completo leigo, vamos dizer assim. E até mesmo ele tem experiência com essa questão de ação e tudo mais, né? Então a verdade é que dá pra ser um tanto que otimista com a situação dele, né? Eu imagino. Então vamos nessa, né? Dito isso, onde eu posicionaria o último anime do rolê aqui, né? Acho que eu posicionaria... Vamos pra cá, eu acho. E por quê? Tá, só pra dar um parênteses. Eu acho que, tipo, tem um potencial de ser melhor que isso, com certeza. Mas... Tipo, o mais seguro é apostar aqui, pra falar bem a verdade. Então, basicamente, essa é é o meu tier list, né? A versão final dele, pelo menos, né? Então, em primeiro lugar, você tem aqui, né, o anime do Cervo e o Oshinoko, né? O Oshinoko, eu acho que é um anime que sim vai circular em torno disso, mas ambos, na verdade, tem que correr um pouco pra chegar nesse ponto. Mas tá da hora, né? De toda forma, povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do formato. Não se esqueçam, na descrição vai estar o link para vocês poderem, né, participar também da sua própria tier list da comunidade. Qualquer sugestão que vocês acharem sobre esse formato que eu possa mudar, comenta, porque isso é algo meio experimental e eu quero ver o que vocês estão achando, se vocês estão achando legal ou não. E muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima. E se quiser aprender a desenhar, dá uma checada no link da descrição também. E inclusive eu comecei a fazer o curso também, então iremos compartilhar, né, da mesma experiência.